noite, tudo bom? Começando a live de hoje sobre abuso de poder religioso nas eleições, os aspectos polêmicos dessa criação, dessa modalidade de abuso de poder que está sendo discutida. Nós vamos receber, olá Francisco, tudo bom? De Mateia, lá de Trindade, tudo bom? Nós vamos receber hoje o Dr. Assir de Jeroni, que é diretor jurídico da ANAJURE, a Associação Nacional de Advogados, de Juristas Evangélicos, tá? E para conversar com a gente sobre o abuso de poder religioso, tá? Boa noite, pessoal que está chegando. Daqui a pouquinho, nosso convidado, Dr. Assir de Jeroni, da ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Só dar mais um minutinho para ele entrar aqui. Porque a questão é a seguinte, gente. Eu vou adiantando para vocês. Tem uma ação sendo julgada no TSE sobre o abuso. Tem várias, na verdade, né? Mas uma delas está tendo bastante repercussão, porque muito embora a candidata lá, a recorrente, esteja ganhando recurso, né? O ministro relator levantou a hipótese de que tem que ser fixada essa tese do abuso de poder religioso como uma forma de cassação de mandatos, né? Vamos ver se o Dr. Assir já está chegando por aí. Acho que eu não vi ele entrar ainda não. Então, o que está sendo discutido lá é que se isso já valeria para 2020 ou não, se isso vai ser aplicado ou não, né? Então, são aspectos bastante polêmicos, podem influenciar nas eleições, podem influenciar na vida política de muita gente. Isso é bastante importante de ser discutido com cautela, com bastante técnica, com bastante atenção, né? Então, nós vamos ouvir hoje a posição e os argumentos, né? Como que eles estão vendo o pessoal da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Daqui a pouquinho o Dr. Assir vai estar com a gente aqui. E inclusive, vou adiantando para vocês, eu conversei ontem eu tive uma live por outra plataforma, pela ABA, pela Associação Brasileira de Advogados, a comissão eleitoral, eu sou membro, e eu conversei com o ex-ministro Henrique Neves, que tem um posicionamento contrário à fixação do abuso de poder religioso e tem um julgado sobre isso, de 2017, né? E a gente conversou sobre isso. Então, a posição dele mais ou menos se assemelha a de outros ministros que estão no TSE hoje e pode nos dar um norte sobre como isso vai ser tratado lá. Esse julgamento que eu comentei agora há pouco está suspenso. É o julgamento de um recurso de Lusiane. Eu até sou advogado no caso, o recurso eleitoral é meu. E a situação concreta da pessoa não é a questão, mas é importante ressaltar a tese que está por trás disso. Então, imaginem quantos candidatos evangélicos, quantas lideranças religiosas, não só evangélicos, né, mas lideranças religiosas de modo geral, podem vir a sofrer algum tipo de impacto e se é legítimo, se é justo ou não haver esse impacto na candidatura, nas eleições, na forma de fazer campanha, né? Essa que é a questão que está em jogo. É importante ter uma discussão bastante técnica sobre isso. Essa questão não pode ser levada de forma apaixonada. Pessoal, se vocês quiserem, façam perguntas sobre o tema, comentem, coloquem a sua opinião, viu? Lembrando, para quem chegou agora, o tema de hoje é esse que está fixado aqui. Nós vamos conversar com... o Dr. Assir já chegou. Nosso convidado de hoje, o Dr. Assir Jeroni. Mas comentem, façam perguntas, coloquem a opinião de vocês sobre esse tema, um tema polêmico, um tema muito relevante, desperta paixões, né? Porque a questão religiosa é sempre um pouco... Vou subir um pouquinho aqui. Doutor, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Só para levantar um pouquinho aqui. Estou ajeitando meu celular aqui porque estava um pouquinho fora de esquadro. O meu também. Está carregando? Deixa eu puxar mais para cá.
Pois não. Boa noite. Boa noite. Já estava adiantando com a turma aqui. Deixa eu apresentar o senhor para os nossos espectadores. Doutor Pois Assir não. Geroni. Assir de Geroni, né? Assir de Geroni. Assir de Geroni. É advogado, formado pela PUC Paraná, pós-graduado em Direito do Terceiro Setor e em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa. Doutor Assir também é diretor jurídico do Conselho Diretivo Nacional da ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e membro fundador da Comissão de Direito Religioso da OAB Paraná. Muito bem-vindo, doutor. Um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Nosso tema de hoje, né, são essa forma que o TSE está enxergando, que é essa discussão que está havendo lá acerca da possibilidade do abuso de poder religioso ser considerado um novo tipo de abuso de poder eleitoral. E vai impactar, com certeza, se isso vier a ser definido, em muitas campanhas, em muitas candidaturas, né? Como que o senhor está enxergando isso? Qual que é a posição de vocês? Considerações iniciais para a gente começar a conversar. Então tá bom. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar com vocês aí dessa live. Bom, a ANAJURE, né, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a qual eu tenho a honra de fazer parte, tem se posicionado nesse tema. Aliás, como todos os temas que surgem e que são relevantes, envolvendo a questão da liberdade religiosa e liberdade de expressão, mas propriamente dito a liberdade religiosa. A ANAJURE entende que não há previsão legal para que isso venha à lume agora, né? Desta forma, através de uma elasticidade hermenêutica aí da previsão legal, né? Da lei do Código aí de eleições, né? A lei que prevê esses abusos. A ANAJURE entende que não é legal. Aliás, como o próprio TSE decidiu aí num recurso anterior julgado aí há 2 ou 3 anos. Esse é o posicionamento da ANAJURE. Doutor, eu vou colocar meu fone aqui. Eu vi que o pessoal falou que parece que meu áudio está baixo. Eu vou colocar o meu fone aqui. Realmente. Assim como o senhor... Não sei se o meu está bom? Dá para ouvir direito? Aqui, acho que agora vai ficar legal. Muito bom, agora sim. Agora está melhor, né? Está melhor. É bom que eu também escuto o senhor melhor. Bacana. O senhor introduziu muito bem o assunto. O contexto que a gente está enxergando no TSE, e de fato há um precedente, aliás até há outros lá no TSE, contra o abuso de poder religioso. Aliás, o próprio julgamento está divergente no momento. Esse julgamento que está acontecendo lá está suspenso, com um pedido de vista do ministro Tarcísio, né? E há 2 votos, o do ministro relator, Dr. Luiz Edson Fachin, e do ministro Alexandre de Moraes. E é bastante interessante, até do ponto de vista da discussão, do ponto de vista eleitoral, porque ambos têm bons fundamentos, né, do ponto de vista técnico. O voto do ministro Edson Fachin, bastante contundente, trazendo muita doutrina, muito conteúdo até de direito estrangeiro. Mas o ministro Moraes fez um contraponto muito interessante. Então, assim, quer dizer que nós vamos tratar as lideranças religiosas de forma diferente de outras lideranças civis, né? Líderes sindicais, líderes evangélicos. Por que a gente deveria tratar de forma diferente na política, né, perante o feito eleitoral, né? De fato, você tem razão. A ANAJURE também manifesta essa preocupação, porque, primeiramente, não foi intenção do legislador deixar esse artigo aberto, né, para que fosse estendido por uma interpretação,
para todo tipo de autoridade, senão o legislador teria feito, né? Teria deixado lá elencado e outros abusos ou coisa parecida. E com isso, então, não houve intenção do legislador. Então, seria, ao nosso ver, embora data vênia, né, o ministro Fachin é daqui da nossa cidade, né, um jurista ele é daí de Curitiba? De Curitiba, foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná durante muito tempo, é reconhecidíssimo, realmente, a capacidade é incrível, mas data vênia, discordamos desse posicionamento que, ao nosso ver, está equivocado. Agora, uma opinião minha, né? A Ana Júri não se manifestou dessa forma, mas eu penso que há uma maneira escamoteada aí de desestimular a participação de representantes do segmento religioso, seja ele evangélico ou católico, principalmente o católico praticante, né, que tem vários aqui no estado mesmo, tem dois deputados que são representantes do segmento católico. Há uma tentativa de desestimular a participação dos legítimos representantes desses segmentos para ocupar os espaços públicos e, lá no fim, influenciar as políticas públicas, né? O que também é equivocado, porque as organizações religiosas têm a sua parcela, elas existem, né, de fato. O povo que confessa, por exemplo, o cristianismo como sua fé, são mais de 80%, né, de acordo com o IBGE, e precisa ter representantes nas casas legislativas, no executivo, que representem a defesa dos valores e princípios que são caros para esse segmento. Então a gente também, eu observo essa tentativa, né? Pode ser equivocada da minha parte, mas nós observamos esse tipo de violência, uma violência velada contra aqueles que se chama de conservadores, reacionários e assim por diante. Pode haver um viés de político nisso, né, possivelmente. Não é desarrazoado pensar dessa forma mesmo, né? Não, e até lembrar o pessoal, nem todo mundo que nos ouve aqui é jurista, é advogado. O fato da gente criticar, fazer uma análise crítica da decisão de um magistrado não tem nenhum demérito, é do jogo, é dialético isso, né? É natural, né? A gente nunca vai ofender o juiz, mas a gente pode muito bem criticar e recorrer da decisão dele. É o nosso papel como advogados, né? Correto, de fato, a gente respeita. Respeito, sim, né? Desculpe. Eu faço minhas as palavras do senhor. O ministro Luiz Edson Fachin é um excelente jurista, um grande jurista, respeitadíssimo, um ministro irretocável, né? O que a gente discute aqui é a tese, e de fato eu divirjo dele, porque na verdade o recurso é meu, que está lá sendo julgado. Né? Eu fiquei sabendo, acho que uma assessoria tua aí disse que me parece que era um caso seu que foi levado lá ao TSE. Muito bem, parabéns, hein? Parabéns. Obrigado. Até a minha preocupação, claro, o julgamento não terminou, como eu comentei, mas a minha preocupação nem é mais o caso concreto, porque mesmo com a posição muito clara do ministro Edson Fachin, ele está dando provimento ao recurso especial eleitoral para absolver minha cliente da cassação, lá da qual ela foi condenada, corrigindo uma injustiça cometida pela zona eleitoral e reiterada pelo TRE Goiás, data vênia também. Mas então, assim, no caso concreto, está provendo o recurso. Mas ele aproveitou a oportunidade do julgamento desse tema para levantar essa questão e, de fato, esse debate tem que ser feito até para dar segurança jurídica para quem for colocar as suas candidaturas agora em 2020. Porque ele já propõe que esse entendimento do abuso de poder seja aplicado nas eleições de 2020. Então, eu vou fazer entrar um pouquinho na parte eleitoral, doutor, depois eu quero a sua opinião sobre uma parte jurídica mais geral. Acontece o seguinte, o senhor até comentou,
há algumas hipóteses de abuso de poder já estabelecidas na legislação eleitoral, mais especificamente na Lei Complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades, que contém a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa veio alterando a lei 64, a Lei Complementar 64. Né? Então, existe lá essas possibilidades. O abuso de poder econômico, o abuso de poder religioso, minto, o abuso de poder político, né? O uso indevido de meios de comunicação social, mais especificamente é a televisão e o rádio, que são concessões públicas, e a corrupção eleitoral. E como o senhor disse, pegando um gancho na fala do senhor, são essas as hipóteses previstas na legislação. O legislador quis incluir essas hipóteses específicas. Aí a criação de uma modalidade nova, e há outras discussões sobre outras modalidades também nessa mesma linha, me parece, primeiro, ilegal, porque não há previsão legal. E talvez ainda inconstitucional, porque pode vir a confrontar com dispositivos constitucionais de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Né? Agora, e aí é que eu quero a opinião do senhor. Se nós temos uma lei das inelegibilidades, nós temos hipóteses de cassação de mandatos pré-definidas e bem definidas na legislação, você não pode interpretar ampliativamente uma norma de caráter restritivo. Né? É nessa linha que a gente entende de modo geral, é uma regra geral no direito isso, né? Ele propõe uma interpretação teleológica, mas qual foi a finalidade, o pensamento do legislador? Não foi estender para todo tipo de autoridade, até mesmo porque, eu não sei qual é a sua posição religiosa, mas os líderes religiosos são e não são autoridade pública, com certeza não são, né? Não são. Que para serem alcançados aí por, digamos, com uma provável, talvez possível, né, elasticidade dessa interpretação. E que a influência sobre o rebanho, os seguidores, ela vai para outra esfera da transcendência, né? E aí não tem como materializar isso, por exemplo, numa investigação. Eu não sou versado no direito eleitoral, mas me parece que se chama investigação judicial, não é isso? Judicial, Por iniciativa da corregedoria ou algo assim. Não tem como aquilatar isso. Não, realmente não é isso. E outra, e ele criaria uma figura que, primeiro, não foi intenção do legislador, senão o legislador teria deixado o tipo aberto. E cria uma figura, eu vou arriscar dizer, usurpando o poder, a competência do poder legislativo, né? Deve ser apresentado o PL, como o senhor sabe, os nossos assistentes aí sabem, e tramitar um PL e virar lei, ser sancionado, etc. Exatamente. Lamentável. Por isso que virou... Sim, desculpe, aqui tem um delay entre você e eu. É por isso que gerou uma polêmica enorme, né? Porque quando a interpretação elastece um pouco ali, dá para compreender, até ter uma lógica, talvez gere uma discussão ou outra a nível acadêmico, mas não desse impacto que está tendo essa pretensão de que o TSE se debruce sobre esse tema, e pior, já nessas eleições, cujas regras já estão postas, já estão em andamento, né? Já tem regras de desincompatibilização, início de propaganda, etc. Então as regras já estão postas, quer dizer que se isso for tratado depois das eleições ou durante as eleições, eventualmente candidatos que supostamente teriam sido apoiados, né, por organizações religiosas, serão pegos de surpresa por algo que não estava previsto. Nisso, o senhor até me lembra uma questão bastante importante, que é um princípio do direito eleitoral, que é o princípio da anualidade, o princípio da anterioridade. A regra eleitoral só pode mudar até um ano antes da eleição. Uma grande exceção é agora o adiamento e tal, né, em virtude da pandemia. Mas tão só para as datas e tudo mais. Então não há uma flexibilização do calendário eleitoral para incluir uma nova modalidade.
de cassação, né? Pois é, correto, correto. É. Interessante. Está aí mais uma razão para isso não entrar agora e talvez nem na próxima, se até lá uma lei não alterar a legislação que está colocada aí, né? Você disse que as inelegibilidades é uma lei complementar. É uma lei complementar, exato. Ah, ok. Então, É. tem aquele que ocorre quórum mais. Exato. Isso que eu ia comentar. Teria que ser modificado por lei complementar também, né? Então exige uma tramitação legislativa diferente, mais complexa, um quórum qualificado, né? Não é tão simples. O Leandro perguntou aqui, quais são as principais penalidades que um candidato pode sofrer por abuso de poder religioso? É justamente a cassação do registro, a cassação do diploma ou a cassação do próprio mandato. Vou até explicar isso, porque assim, depende do momento em que acontecer a ação ou que ela vier a ser julgada. São alguns momentos do processo eleitoral. Se ele estiver como candidato ainda, no momento do trâmite da eleição e tudo mais, aí tem aquela AIJA que o senhor comentou, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. O Ministério Público entra, um candidato concorrente, né? E aí naquele momento, o candidato ele tem um registro de candidatura. Então, se ele vier a ser condenado, ele perde o registro. Se ele já foi diplomado, mas ainda não empossado, ele perde o diploma. E se ele já foi empossado, ele tem um mandato cassado. Então, mas o efeito é sempre o mesmo, né? Na prática, para o candidato, ele vai perder o cargo, se ele já estiver lá, ele vai perder a elegibilidade dele e ainda vai ter a consequência da inelegibilidade por 8 anos, a partir daquela eleição, né? E aí, em alguns casos, acontece de a inelegibilidade se tornar por 12, porque dependendo da data da eleição, daqui a 8 anos, se a data for anterior, e daqui a 8 anos vai acontecer, porque essa eleição está adiada, então ele não concorre naquela eleição daqui a 8 anos, ele concorre só na outra. Então, é uma pena, aliás, é a pena mais severa do direito eleitoral. É a cassação cumulada com a inelegibilidade. Ou seja, essa discussão tem que ser muito profunda, né? Não pode ser uma discussão a toque de caixa. Chegar perto de uma condenação criminal, né? Esse tipo de coisa, o peso dessas penalidades é lamentável. Pois é, e também nós temos a questão da subjetividade, né? Como é que vai se objetivar num processo que um determinado líder religioso, a sua atuação em relação a um determinado candidato foi preponderante, foi o que realmente fez diferença e elegeu, deu os votos necessários para aquele candidato. Eu creio, embora eu não, como eu te disse, não sou da tua área aí, mas eu creio que isso vai ser muito difícil ser colocado como prova, né? Muito difícil. A não ser muito difícil, né? É isso. É até o caso, por exemplo, desse caso que está sob julgamento, tanto é que a gente teve valorações diferentes conforme a instância, né? Então, a zona eleitoral considerou que houve abuso de poder religioso, a segunda instância também considerou, fez um acórdão muito duro, muito severo, e até já ouvi outros eleitoralistas comentando aquele acórdão, porque foi bastante duro, e o TSE veio fazendo justiça. Não aconteceu esse abuso. Até, mesmo o ministro considerando a hipótese de haver o abuso, em tese, de existir, né, que é a posição dele, mas naquele caso concreto ele não reconhece. Diz que não há provas. E basicamente foi uma manifestação da candidata por 2 minutos somente, em que ela não faz referência à eleição, ela não pede votos, ela não completa nenhum elemento para caracterizar nenhuma espécie de abuso. Ela fez uso da palavra. E nem era culto. Era uma reunião com 20 pessoas, dentro da igreja, dentro do templo. Mas não era um momento de culto, não havia material gráfico de campanha, não havia nada, não havia referência às eleições. Ela fazia um desabafo da atuação parlamentar dela até então. E pedia apoio, pedia ajuda do ponto de vista quase fraternal.
Ela é era isso que religiosa? havia nos autos. Ela é Ela uma é líder religiosa? religiosa. É. Pois é, então, se vingar essa ideia, vai violar o direito à liberdade religiosa da pessoa. Quer dizer que essa pessoa se lança candidato, ele tem que abandonar a religião, abandonar a sua fé, deixar de exercê-la, porque o fato de talvez ir num culto, numa missa, num evento religioso e aparecer ali, ou alguém fazer uma oração pela pessoa, já vai configurar um abuso. Veja que é tudo altamente subjetivo. É Muito subjetivo. lamentável, lamentável. Estaria ferindo esse direito que é intrínseco, né? Ou seja, violando lá no fim até mesmo a dignidade da pessoa, porque a sua religiosidade faz parte, né? Está atrelada É. à dignidade da pessoa. E um aspecto constitucional também, né, doutor? Que o senhor é especialista também, né? Entra na liberdade de credo, na liberdade de crença religiosa e, eu digo mais, até na liberdade de expressão, porque Sim. é uma expressão pessoal dela ali, né? À medida que eu acho que tem um aspecto constitucional importante também Significa esse que o contexto. candidato ele tem que abdicar a sua fé pelo período da campanha. Isso É. é absurdo, isso não viola lá o inciso 6º, né, do artigo 5º, viola e afeta até a dignidade da pessoa humana. Então nós vamos descobrindo aos poucos que é grave essa ideia, ela fere, ela não só fere de leve esse direito à liberdade religiosa, né, Uhum. mas ele viola, ele rompe o núcleo, que é um direito fundamental, né? Viola o núcleo. Ele anula completamente a possibilidade da pessoa exercer a sua fé em público. Mas ele pode ir no privado, né, em casa sozinho, mas a legislação é em público. Né? Os tratados Exatamente. internacionais aí também, é em público e em privado. No privado, É. exercer sua fé e manifestar a sua fé, inclusive. Né? São dois direitos que não podem se anular, que é o direito à expressão política, que ela tem esse direito, você pode, inclusive, em qualquer momento, pré-campanha, tem gente que acha que não pode, mas em pré-campanha você pode falar, apoio fulano, voto em fulano, gosto de fulano, prefiro fulano, e o direito de liberdade religiosa. Você não precisa escolher um, você pode exercer os dois ao mesmo tempo. Isso não há qualquer vedação. Né? E até, eu até pegando um pouco da linha da divergência do ministro Moraes, que fez um voto bastante interessante, a questão é assim, a política é feita de líderes. Nenhum desconhecido é eleito para nada. Então, se por um acaso ele é um líder religioso, ele vai fazer campanha onde? No meio dele, no meio religioso. Você espera que o líder religioso faça campanha lá no meio do pessoal do futebol? Não, ele é ali que ele... E aí, como o senhor falou no começo, ele representa um segmento social importante e muito legítimo. Então, se estamos elegendo mais pessoas religiosas, é porque há mais representatividade, é porque há mais pessoas, né? Então, é importante. Então, assim, o líder de bairro, o líder sindical, todo mundo vai ter que ser obrigado a fazer campanha, a buscar votos fora do seu nicho, no qual ele é reconhecido como liderança. O sentido da política é esse: sermos representados por aqueles que têm legitimidade para isso. Então, a legislação não pode, nem a legislação e muito menos o Poder Judiciário deve vir tutelando tanto assim a vontade do eleitor. Né? Claro, as situações de abuso eu acho que ainda podem persistir, mas dentro dos tipos sancionatórios, porque não são penais, mas dos tipos sancionatórios que já estão previstos. Não é um cheque em branco para quem está fazendo campanha. Né? Não, correto. É inegável a influência do líder religioso, né, sobre o seu rebanho, seja ele qual for, é inegável. E é óbvio que nessa fase de campanha as coisas ficam mais sensíveis, né? Ele não pode, como você mesmo mencionou, não pode usar os meios de comunicação, o canal do YouTube da igreja, seja lá o que for, a rádio comunitária, a TV, para apoiar esse candidato, porque daí realmente ele desequilibra o pleito. Mas, e você falou acertadamente, ou seja, eu como religioso, eu vou votar num desconhecido, eu vou ter que votar naquele que
que vive e representa os valores e princípios que para mim são caros. E isso a laicidade não me proíbe de fazer, né? Então, principalmente o legislativo, ele tem que reverberar toda a representatividade, todo o tecido social. E você pode notar que os chamados conservadores, ou reacionários, fundamentalistas, ou religiosos em geral, vou colocar aqui hipoteticamente evangélicos e católicos praticantes, poderia aqui presumir que passam de 50% da população. Se nós formos verificar, por exemplo, no Congresso lá, nós não temos 50% de representantes que estão ali dando a cara a bater para defender os valores e princípios que são caros aos cristãos em geral. Então, até nisso, nós estamos também, digamos assim, em desvantagem, né? E que teria que ter essa proporcionalidade, mas ela não acontece, ok, paciência, o eleitor é soberano no seu voto. Agora, tentar impedir ainda mais isso, e aí, doutor, eu vejo o seguinte, por exemplo, se um líder religioso, no momento de uma prédica, ele comenta criticando uma tese que faz parte, que integra a plataforma política de um determinado partido ou de um determinado segmento político, ele estaria praticando um abuso? Fica uma pergunta, né? Não, ele está um discurso de ódio, ele está induzindo o voto, porque está atacando as teses do candidato tal, do partido tal, que está lá no programa do partido, essas teses. Quer dizer, e na verdade o líder religioso está comentando, refletindo sobre aquilo que é uma realidade, né? E provavelmente comparando, fazendo uma reflexão à luz do código sagrado que ele tem na mão. Exato. Acho que eu falei demais aí. Não, de forma alguma. Eu estou pegando alguns ganchos da sua fala aqui, até para respondermos algumas perguntas. Okay. Porque o Dairel Godin perguntou aqui, hoje o abuso de poder religioso é provado como? E como funciona a legislação atualmente? Boa pergunta, que o pessoal deve querer saber o aspecto prático disso, né? E o jornalista Zarur também fez uma pergunta, mas eu vou primeiro responder a do Dairel. Como é que vai acontecer? Quando há... Porque assim, hoje quem está nos assistindo aqui, ou quem for ver depois no IGTV, possivelmente tem uma audiência de líderes evangélicos, de líderes cristãos aqui. E é importante tomar algumas precauções. O senhor falou um negócio interessante. Não pode haver a participação da igreja como pessoa jurídica na campanha. Uma coisa é o líder religioso, outra coisa é a instituição. Então, de fato, a instituição tem que se manter lá no lugar dela, não pode privilegiar uma candidatura. Os líderes dela, sim, como pessoas físicas, como líderes, mas a instituição não. Por quê? Porque aí a gente estaria incorrendo num abuso de poder econômico, por exemplo. Se você usa um canal de televisão para privilegiar determinadas candidaturas. Se você coloca um templo, uma estrutura física a serviço de uma candidatura, se você coloca recursos, né, aparelho de som, tal, enfim, estrutura a serviço de uma campanha, aí você entra nesses tipos sancionatórios que já existem. Abuso de poder econômico, eventualmente uma corrupção eleitoral. Se você houver, por exemplo, uma coisa muito contundente ali, o sacerdote, o líder, fala assim, você tem que votar em fulano, se você não votar em fulano, você vai para o inferno. Vamos supor, nesse exemplo esdrúxulo, quase pueril. Aí não, né? Se isso tiver um efeito. Mas agora, o líder religioso expressar opinião, expressar o apoio dele, inclusive, é ele falando. Então não há nenhuma vedação a isso. Aí isso não se imiscui nas formas de abuso eleitoral que existem hoje. Isso tem que ser garantido. E mais ou menos deixa eu ver. Aí como é que isso prova? Quando há o abuso de poder, como é que está funcionando hoje o Ministério Público Eleitoral muitas vezes? Eu já vi casos que a presença de material gráfico dentro da igreja, eu considero que não é irregular, mas se a pessoa quiser tomar precaução, evitar fazer eventos de campanha junto com o culto. Então, faça a manifestação, o apoio, tal. Mas evento que tenha natureza de campanha eleitoral, faça fora do templo.
Pode até fazer em frente, inclusive. E eu entendo que pode distribuir santinho na saída. Tem gente que vai dizer que não. Mas eu entendo que pode. E justamente vamos defender isso depois para ir corroborando essa tese dessa liberdade religiosa e dessa liberdade política. Mas a precaução é essa, não misturar muito a instituição religiosa com a campanha do candidato. É essa precaução que a pessoa tem que ter. Evitar um material gráfico ali dentro do templo, um evento de campanha dentro do templo, a estrutura da física das igrejas a serviço de uma candidatura. Mas exercendo sempre a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a liberdade de manifestação política. Isso tem que ser assegurado. E aí que tá, como funciona a legislação atualmente, que é a outra parte da pergunta. É esse vácuo que nós temos. E é nisso que vem o Ministério Público Eleitoral ou os candidatos concorrentes. Porque não há uma definição muito clara. Então, há que se ter esse cuidado. Aí, vamos já passar para a pergunta do Zaru, porque eu vou respondendo dessa forma. Caso o TSE aprove essa questão esse ano, pode vigorar nas próximas eleições? Eu entendo que não. Mas, como o candidato, a maior preocupação dele é a elegibilidade dele e manter a candidatura dele em pé, tem que tomar cuidado. Então, a preocupação é essa. Caso o TSE venha a decidir essa questão de forma a considerar o abuso de poder religioso uma hipótese de abuso de poder eleitoral, há que se tomar cuidado com as campanhas. Nessa linha que eu falei, sempre tentando diferenciar um pouquinho. Mas eu não acredito tanto que o efeito que pode dar, na verdade, é uma inspiração para o Ministério Público para baixo, né? Ministério Público nas comarcas, nas zonas eleitorais. Então, temos que estar atentos a esse julgamento. Qual que vai ser a diretriz, qual que vai ser as balizas que vão ser definidas ali. Eu acho que não deveria ser considerado para essa eleição, por aquela questão que nós falamos, a anualidade das regras eleitorais. Mas na prática, a teoria é outra. Vamos ter que estar atentos e vamos ter que nos defender dessas questões caso cheguem, né? Caso cheguem essas denúncias. Deixa eu ver o que mais que... Pois não. Okay. Não, perfeito, eu só ia... É que tem um delay aqui. Nós recomendamos muita cautela aos líderes religiosos. Muita cautela, porque o momento está assim. Ou seja, como que os líderes religiosos vão se comportar nessas próximas eleições? Eu acho que isso está sendo uma vidraça muito forte, significativa até mesmo para esse caso aí que está posto em discussão. É importante a gente perceber também, né, doutor? Não sei se o senhor ia falar, eu interrompi. Não, era só isso que me passou aqui pela cabeça. É importante a gente reconhecer também, assim, em termos, no aspecto político, ninguém chuta cachorro morto, usando uma expressão bem popular, né? Então, assim, se está havendo essa... Não é a palavra, não é perseguição, mas se está havendo esse contexto, é porque a religiosidade representa uma força política muito relevante. Então, é importante a gente analisar com cuidado. É aquilo que a gente falou. A representatividade, ela existe, ela é legítima, né? Se não estivesse incomodando, ninguém estaria fazendo isso, né? Doutor, deixa eu te perguntar, como que a Ana Júlia... Bom, o senhor já respondeu, né? Mas como que a Ana Júlia vê o caso atual? Não sei se é uma pergunta que chegou aqui. Isso, inclusive a nota pública que a Ana Júlia lavrou, inclusive está no site, até se o doutor me permitir, anajure.org.br, né? Tem lá várias notas públicas, e uma delas é essa. Ela foi lavrada justamente por causa dessa notícia que surgiu, né? O voto do ministro saiu, foi para a imprensa, começou a divulgar, a liderança religiosa começou a se preocupar e saiu essa nota. A posição da Ana Júlia, então, é essa mesmo, ou seja, não pode haver digamos assim, essa decretação, consolidação de que há abuso do poder religioso fora da lei, sem uma lei que assim prevê.
Ou seja, o critério da legalidade está sendo aí suplantado, né? Está sendo desprezado, né? Não está na lei, não foi a intenção do legislador, portanto, não há cabimento. Ora, qualquer pessoa que pode propor, né, todos nós sabemos, pode falar com o seu representante, seu deputado, seu senador, e apresentar uma alteração na lei, mas por enquanto não está na lei. Então, se não está na lei, é ilegal. Data E o vênia judiciário, é ilegal. e o judiciário tem que julgar e não legislar. Né? Correto. Aliás, esse ativismo aí também está na moda, né? E está também muito polêmico e está se falando e criticando muito o ativismo, principalmente das instâncias superiores da justiça brasileira. Né? Então, a Ana Júlia tem se posicionado desta forma, mas ao mesmo tempo sugerindo cautela à liderança religiosa brasileira nesse momento de polarização, inclusive, né? Embora a próxima eleição, ela está limitada aos municípios, mas a polarização não deixa de estar presente. Não, mas e as eleições, doutor, são municipais, só que ela é sempre um processo contínuo, porque o que acontece na municipal, em termos legislativos ou de jurisprudência, acarreta efeitos na eleição geral daqui a 2 anos. E assim vai girando a roda. Né? Interessante. Inclusive, é uma coisa que a gente percebe no mundo eleitoral, as grandes mudanças no regramento eleitoral são sempre para as eleições municipais, para testar, para ver como é que funciona, para ver se dá uma bagunça ou se não dá bagunça. Aí, porque o legislador é federal, né? Então ele fala, não, vamos testar com os prefeitos e vereadores para ver o que acontece. Se não prejudica muito aqui para nós e tal, né? Eles fazem as regras, né? Eles testam. A eleição municipal é a cobaia, né? Mas eu quero até comentar eu me lembrei aqui. Ontem, eu fiz uma live com o ex-ministro Henrique Neves, do TSE. Ele foi ministro lá, para quem não conhece, ele foi ministro lá por 9 anos. É uma das lendas do direito eleitoral. É um trabalho reconhecidíssimo. E eu abordei com ele esse assunto do abuso de poder religioso. Não foi pela Megasoft. O pessoal da Megasoft, se ficar com ciúme, eu já fiz com ele da Megasoft também. Mas é porque eu fiz agora pela associação que eu participo lá em Brasília, da Associação Brasileira de Advogados, a ABA. Eu participo da Comissão de Direito Eleitoral. E fizemos lá com ele, e ele comentou, ele tem mesmo um precedente, do qual ele foi relator, em 2017. Eu comentei isso logo no comecinho da live, o senhor não tinha entrado ainda. Em que ele tem o mesmo posicionamento do Alexandre de Moraes, de não reconhecer o abuso de poder religioso como uma nova hipótese, porque justamente não há previsão legal, confronta outros princípios, a liberdade religiosa tem que ser preservada, a liberdade política também. Ele traz lá uma série, tem 70 páginas o acórdão, uma fundamentação muito contundente. Então, ele não está mais no TSE, é um ex-ministro, né? Mas a gente espera que haja essa prudência do TSE em discutir com muita cautela esse assunto, porque impacta na vida política do país, né? Como um todo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Aguardamos que tudo seja feito com cautela, com muita segurança, com racionalidade, né? E, sobretudo, olhando para a lei, né? Olhando para a lei. Com muito bom senso, né? Eu acho que o bom senso existe. Não, o TSE, aliás, eu sou um fã incondicional da justiça eleitoral, né? E é aquela questão, se vier decidir de alguma forma, a questão é, nós vamos adaptar as campanhas, a atuação dos candidatos, a atuação das lideranças. Mas o ideal é que se garanta a liberdade de expressão de qualquer liderança, de qualquer autoridade, seja ela religiosa, seja ela autoridade empresarial, sindical, enfim. A política se faz com o debate. Cercear essas manifestações, eu acho que não é o caminho mais democrático. Não é. A pluralidade está aí, né? Faz parte do Estado Democrático de Direito e deve ser respeitada essa pluralidade. Não é porque talvez um segmento cristão, evangélico, está tomando força que vamos
tentar tolher isso, né, de alguma forma, para que as políticas públicas sejam feitas sem a participação desse grupo. Doutor Lyon, eu peço licença para comentar. Eu havia falado aí com, acho que teu assessor ou alguém ali da Megasoft, que eu precisaria sair da live às 15 para as 8, porque eu tenho um compromisso às 8 numa organização religiosa aqui perto. Mas eu continuo à disposição, a Anajuri continua à disposição, quem sabe até um outro debatedor, né, que nós somos vários ali juristas, possa participar até de uma outra live depois, conforme o senhor quiser convocar. A gente continua à disposição para isso e coloca a Anajuri à disposição. Convido o senhor e os que estão assistindo para acessar o nosso site lá, anajuri.org.br, tem vários pareceres, inclusive em relação a esses decretos aí decorrentes da pandemia. Foram mais de 10 mil decretos, resoluções, e a Anajuri foi se debruçando aos poucos, né, e manifestando, colocando pareceres assim bem resumidos também, para que as autoridades possam ver e tomar cuidado com a liberdade religiosa, esse direito, que podemos dizer sagrado, né, intrínseco ao ser humano. Peço a sua compreensão para isso. Imagina. Eu agradeço a sua participação, o seu tempo, e nós já vamos encerrar mesmo. Nosso tempo está acabando mesmo, viu, doutor? Então, e eu fico à disposição da Anajuri, que está prestando um serviço e presta um serviço relevantíssimo aos demais advogados, né, e ao segmento evangélico, e eu fico à disposição também para o que vocês precisarem. Muito, muito bom. Inclusive, para mim foi uma honra ter participado contigo desse bate-papo. Aprendi, né? Como eu te disse, eu não navego nessa área aí, leio muito pouco. A nossa especialidade é liberdade religiosa, mas você vê que está uma intersecção com vários outros ramos do direito. E parabéns pelo seu trabalho e que o senhor seja, enfim, vitorioso, né, lá no final, nesse julgamento, e que isso venha lhe trazer bons frutos aí na sua vida profissional. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, então vamos encerrar aqui para o doutor poder ir. Nós também já estamos encerrando nosso tempo. Antes que a live caia, seguimos a programação normal, terças e quintas, as lives da Megasoft. Tá bom? Grande abraço. Doutor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.